Tem alguma explicação? Os jesuítas foram fundados na década de 1530. Ah, tá. E por que se fala então de jesuítas? Veio depois, né? Ah, tá. Aí sim, a grande ordem que foi parceira de Portugal nesse empreendimento missionário foram os jesuítas. Embora tenha sido uma ordem espanhola, eles já no começo, né, os jesuítas e os portugueses, né, já se harmonizaram perfeitamente. Tanto a elite portuguesa, a corte, gostou muito dos jesuítas. Os jesuítas também se tornaram até protetores de Portugal em embaixada na Santa Sé. Então, essa aliança entre Portugal e jesuítas ficou uma coisa clássica desde a fundação até a expulsão, né? Com o Pombal, infelizmente. 200 anos. Os jesuítas, eles desempenharam um papel fundamental na formação da nação, na fundação do país. Porque eles vinham, evangelizavam, convertiam os índios, né? E desta conversão eles formavam cidades, né? Formavam-se verdadeiras cidades indígenas. Isso é uma coisa impressionante, porque os jesuítas chegavam aqui, pegavam índios que estavam no Neolítico, né? Que tinham que bater pedra para fazer fogo, né? Que tinham ainda pouco conhecimento de agricultura, domesticação dos animais, e em uma geração esses povos indígenas estavam já produzindo materiais, exportando para a Europa, instrumentos musicais, peças de sacras de madeira, já tinham cidades, já construíam edifícios, né, como a Tupan-Oca, né, que era a casa de Deus, né, que os indígenas chamavam, e assim foram formando as cidades. Então os jesuítas eles tiveram uma participação fundamental na formação do nosso país. Por isso que se fala muito dos jesuítas. Só que o que acontece? Se fala sempre dos jesuítas em um tom pejorativo, em um tom de que eles vieram para cá para destruir a cultura indígena. Então, isso é o que eu queria falar, esse choque cultural e religioso que teve. Que escritos que a gente tem, o que a gente pode se basear para entender como foi? Eles tinham uma religião, eles tinham umas crenças e de repente chegam portugueses, chegam jesuítas, chegam com monoteísmo. Como que foi isso? Nós da editora Caravelas resolvemos lançar essa magnífica coleção de Varnhagen. São 6 volumes, é uma história robusta, absolutamente imprescindível para quem quer aprender sobre a história do Brasil. Então, é curioso que o primeiro relato, um dos primeiros relatos do Manuel da Nóbrega, né, que foi inclusive foi o superior aqui da região do Brasil, ele comenta de São Tomé. Então, e outros também missionários lá na Argentina, não, na Bolívia. São Tomé Apóstolo. São Tomé Apóstolo. Então eles diziam que esse povo daqui, esses indígenas, essa inclinação fácil para a religião é porque no passado eles já tinham contato com São Tomé. É impressionante. E eles tinham o nome Zumé, Lomé, que eram variações do nome Sumé. Tem até uma cidade da Paraíba que chama Sumé. E que diziam então que esse povo já tinha conhecido a fé, né? E agora os jesuítas estavam resgatando eles, né? A própria coisa do Tupã é um nome curioso, porque Pan é um termo para todos os deuses, um termo do Oriente Médio, né? Do Oriente Próximo. Então é uma raiz que se encontra tanto nos fenícios e outros povos do Oriente Próximo, que provaria que esse mistura de índios que tinha aqui no Brasil, não só no Brasil, América Central e aqui, todo o continente americano, foi uma mistura. Não era só vindo do Estreito de Bering, não. Veio fluxo também do Pacífico, né, via ilhas do Pacífico, que a navegação é relativamente mais fácil, e também do Atlântico para cá, né? Agora, em relação a sua pergunta não é essa, que eu só quis citar esse caso, é desse choque cultural. Mas se a gente for ver os hábitos dos índios, eram hábitos horrorosos, né? Eles tinham então infanticídio, eles matavam gêmeos, eles deixavam os velhos para morrer nos campos, né? Eles tinham canibalismo generalizado. Isso tinham guerras mesmo? Só leu o relato do Hans Staden. Hans Staden, que todo mundo que é da minha geração leu o Hans Staden quando era criança. Era tema obrigatório. Os rituais de sacrifícios humanos
era uma prática existente em todo o continente americano, desde o norte, desde o Canadá, do Alasca, até a Patagônia, que já era uma prática também que se realizava em várias outras culturas, né? Se nós pararmos para analisar nesse termo de formação religiosas, de mitologias, sempre ocorria essa questão dos sacrifícios humanos. Então, nós temos os astecas que arrancavam o coração ainda vivo do indivíduo, colocavam na brasa com chás medicinais e que davam ilusões e tudo mais, que o sacerdote cheirava aquilo e a partir disso ele dizia se precisavam mais sacrifícios ou não. E ao longo de todo o processo de formação desses povos indígenas, o ato antropofágico ou de sacrifícios humanos a deuses era uma coisa muito comum. Então, assim, isso é inegável, né? E então, o que acontece? Tem essa questão de São Tomé ter vindo aqui e que é muito interessante porque há não apenas o relato dos jesuítas, mas há vários lugares no Brasil que são referências a São Tomé, que são lugares que dizem aqui tem a pegada de São Tomé, tem na Bahia, tem na região de Oieiras, tem dizem que esse caminho, o caminho de Piabiru, que saía de São Paulo, de Santos, ia até o Peru. E até o Império Inca. Então, o Império Inca, esse caminho tinha sido ensinado por São Tomé, que era o caminho que ele percorria. No Paraguai, se vocês pesquisarem, até se quiser colocar a imagem aí, você bota lá Paraguai, pegadas de São Tomás, eu acho que em espanhol eles chamam Tomás, né? Tomás, até as São duas Tomás, variações, né? Tem ali as pegadas, um lugar no Paraguai cheio de pegadas, que na cultura paraguaia, a ação de São Tomé, ali na evangelização, ela é muito cultural, inclusive tem as ervas mates lá do Tererê, dedicadas a São Tomé. Tem, assim, uma vasta referência de São Tomé presente no Brasil. E a mitologia indígena ela é muito interessante, porque a mitologia tupinambá, tupi-guarani, ela tem um mito chamado Zumé, que é um deus que ele veio de longe. Olha como é interessante esse mito. Ele veio de longe, pelo oceano, ele era branco e tinha uma barba muito longa que tocava os seus pés. Isso já é um ponto. Como assim eles têm uma referência a um homem branco e barbudo? Porque todos os indígenas não têm barba, né? Nenhum indígena tem barba. Eles são imberbes, né? Eles não têm a pele clara. Por que eles têm essa referência? E que esse Zumé, ele veio para cá para ensinar os indígenas a acabar com os sacrifícios humanos, a acabar com a poligamia, acabar com as mortes e rituais que aconteciam aqui, e que ele era perseguido pelos próprios indígenas. Ele era perseguido pelos próprios indígenas, e quando ele era perseguido, as águas se abriam dos rios, as florestas se abriam. O mito, ele é muito interessante. Então, quando os jesuítas chegaram aqui, há um relato, inclusive, numa, se eu não me engano, Gazeta do Brasil de 1514. Há um relato de quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram algumas cruzes em aldeias. E eles perguntaram, tá, mas de onde veio esse símbolo? E aí eles diziam, foi Zumé que nos ensinou. Zumé, tá, mas quem é Zumé? Aí os jesuítas fizeram essa referência a São Tomé, que esse mito provavelmente tem uma ligação com o processo de evangelização, e depois os jesuítas foram encontrando isso de maneira totalmente distinta, um separado, um estava aqui no Brasil, outro estava lá no Paraguai, outro estava lá no México, no Peru, e eles... Isso é interessante, quando o São Tomé voltou, né, saiu daqui, ele falou, eu vou embora, mas outros virão pelo mar. E ali, entre os astecas, se esperava essa volta. Exato. Um dos motivos que facilitou a conquista do Cortés, que se esperava, aqueles que é o mesmo de São Tomé, aqueles que estão vindo pelo mar.
Então, uma coisa que tem, eles também aqui entre os índios também tem a coisa do dilúvio também. Isso. Entre os incas, por exemplo, se falava que a humanidade teve um segundo recomeço com um homem, eles dão outro nome, e com 3 filhos, igualzinho Noé. Noé com os 3 filhos. Na mitologia do dilúvio, do Tupinambá, aqui, da mitologia Tupi-Guarani, fala, não foi uma arca, foi uma grande canoa. Mas as referências dos acontecimentos são muito parecidas. De todos os povos tem referência ao dilúvio. É impressionante. E em vários povos também tem referência de um assassinato de primogênitos e alguém é salvo e tal. Isso. Né? É o lance do monomito, né? Que o Campbell falava que algumas coisas elas atravessam várias religiões e povos, né? É que o Campbell e toda aquela escola da mitologia comparada francesa, eles trataram essas referências de uma maneira em que, de maneira por acaso, todo mundo tem esse processo de desenvolvimento de uma religião. E só que se nós olhamos de um viés não materialista, mas da existência de um Deus, e de que Deus ele de fato agiu na história, a gente consegue perceber que, na verdade, ocorreu que existia uma tradição adâmica. Certo. Só que essa tradição adâmica ela foi se perdendo ao longo do tempo. E os povos foram se expandindo e povoando o mundo. Essa tradição do primeiro homem, da primeira mulher... São todas referências à revelação dada por Deus em que é uma das provas que isso foi verdade, que todos os povos têm um relato parecido. E aí foram se perdendo ou foram mudando? Telefone sem fio. Tá. Né? Foi se perdendo, isso por conta da divinização de antepassados. Ocorria muitos deuses gregos, deuses romanos, são divinizações de antepassados, provavelmente seres humanos que existiram, mas que foram transformados em heróis. A gente fez um programa sobre mitologia e foram atrás de alguns nomes parecidos com nomes de deuses gregos e de reis ou de líderes que imaginam que venham daí essas histórias. Aquela história vai sendo contada, vai sendo aumentada, até se transformar num deus, né? E a própria questão além dessa divinização de antepassados, que era uma coisa que ocorria muito, tanto é que entre os índios aqui era muito comum isso. Nossa, demais. Você vê, por exemplo, os pajés, eles incorporavam espíritos. Eles incorporavam espíritos de caciques, de pajés. Um espírito que foi muito incorporado foi do Cunhambebe, né? O Cunhambebe era um índio mais alto que a média, muito forte, tão forte que ele carregava um canhão português no ombro. E ele chegou a vencer português numa batalha, né, lá no Rio de Janeiro. E aí depois, quando esses caciques morriam, o pajé incorporava esses espíritos. Então eles eram mitificados. Então essa coisa de mitificar um antepassado não é coisa só da Grécia e de Roma. Aqui entre os índios tinha, de tudo quanto é lá. Então a pagelança incorporava esses espíritos de antepassados gloriosos, né? Então eles tinham todo o ritual de tomar determinadas ervas. O pajé tinha que ficar separado numa casinha, tinha rio que só o pajé podia navegar. O Tamanduateí era o rio do pajé, só o pajé podia andar no Tamanduateí. E até um ponto interessante sobre essa divinização de antepassados, que explica, por exemplo, por que Deus, né, na carta de São Judas, na Bíblia, porque Deus enviou São Miguel para lutar com Lúcifer para ocultar o corpo de Moisés. Por que Deus fez isso? Provavelmente para evitar um processo de divinização de Moisés. O cara que abriu o Mar Vermelho, que batia em pedra e fazia sair água, fazia chover pão, não precisava ir na padaria de manhã, né? Isso é impressionante. Levantava os braços, os israelitas ganhavam. Eu baixava o braço e começava a perder. Queria comer codorna, vinha codorna. Então, para não divinizar aquele antepassado, muito provavelmente ocorreu isso. Então, a divinização de antepassados é um fato desse afastamento da verdade e o processo também de necromancia, que é a tentativa de falar com os mortos. Eu gosto tanto desse antepassado que eu quero falar com ele. E aí, nesse processo, as pessoas passaram a se afastar cada vez mais da revelação dada. Então, esses mitos que a gente encontra aqui nas tribos indígenas do Brasil, que deveriam ser ensinados na escola, inclusive. Também acho. Por que isso não é ensinado? Por que esses mitos não são ensinados? Porque são referências, será, às Sagradas Escrituras? Sei lá.
É uma coisa que dá pra gente se perguntar. Mas se perde tanto na história, tanta coisa interessante a respeito dos índios que ninguém fala nada, né? Aí falam tanto da cultura indígena, tá, mas por que ninguém ensina essa mitologia nas escolas? Por que isso não tá lá no livro didático que eles acreditavam no dilúvio, acreditavam que o ser humano veio de 2 pessoas, de um Deus criador celestial, enfim. Então todos esses fatores, eles aproximaram os jesuítas da conversão. E agora, depois dessa longa data, vamos responder essa dúvida. Como que esse monoteísmo, ele convertia isso? Essa resposta está no teu coração, no meu coração, no coração do Marcelo. Quando a gente conheceu Deus, quando alguém nos apresentou Deus, alguém nos amarrou, né? Agora acredita, você precisa converta-se, senão eu vou arrancar um dedo seu, vou matar a sua mãe. Não, o que foi? A gente conheceu Deus, aquilo iluminou a nossa inteligência. Coisas que a gente não via antes, agora a gente passa a enxergar. Ou seja, houve uma iluminação, a fé ilumina a nossa inteligência. E ao iluminar a nossa inteligência, ela convida a nossa vontade e você muda, você abandona hábitos. Eu gostava dessa música, não gosto mais. Eu me vestia assim, não me visto mais. E no caso dos índios, eu matava os meus filhos, agora eu não mato mais. Eu largava o meu pai para morrer no campo, agora eu não vou largar mais. Eu assim conheci... Para que eu vou sacrificar alguém se eu conheci aquele que se sacrificou por mim? Então, a conversão dos índios foi um ato real. Só que o que acontece? A nossa história ela foi escrita por materialistas que não acreditam na existência da alma, que não acreditam na existência de uma verdade. Se a verdade não existe, tudo é mentira. Tudo é ideologia, tudo é discurso. Tudo é narrativa, agora é a moda. Então, o que acontece? Os jesuítas vieram para cá com uma narrativa que forçaram os índios a se converterem. Não, mas não foi isso. Não foi isso que aconteceu. Além do que, eles não só converteram os índios, como você pegou bem, eles ensinaram música, ensinaram eles a fazer coisas que antes eles não conheciam, ensinaram a lidar com metais, a plantar, porque os índios tinham uma agricultura muito tosca, né? E ensinaram eles a plantar, porque os índios eram nômades, né? Por isso que criaram o aldeamento. Então os jesuítas chegavam, faziam um trabalho com os índios, dali meio os índios sumiam. Falaram, cadê aquela tribo? Foi embora, são nômades. Aí criaram o aldeamento. Fixar um índio na terra, ensinar ele a lidar com os animais, né? Aliás, o que os índios ficaram fascinados com os portugueses aqui foi com o cachorro, né? Cachorros ficaram fascinados com os cachorros. Então, ensinaram eles a lidar com cultura mais para frente, com gado, cavalo, né? Cavalo foi muito importante lá na sua terra. E revolucionou completamente o vida dos índios lá. E os portugueses perdiam os cavalos se tornavam depois selvagens. Nossa, criou 2 tribos, que são os charruas. Ah, meu Deus, como é que é o outro nome da outra tribo? Que eram tribos que cavalgavam deitado de lado. Igual os cossacos, né? Isso, ficavam deitados de lado. Assim, eles aprenderam a cavalgar melhor do que os portugueses. Esses charruas é que eles cortavam o dedo quando morria um parente, né? Os charruas velhos, eles só tinham o toco da mão. Porque morria o pai, ele tinha que cortar um pedaço. Não lembro. Morria a mãe, tinha que cortar a outra. Morria o irmão, cortava a outra. Chegava no final da vida e só tinha toco. Coitados. E inclusive a primeira forja de metal da América foi lá no Rio Grande do Sul, lá na minha terra, lá com os jesuítas, que ensinaram os índios lá nas reduções. Você viu aqui perto de São Paulo, uma bem antiquíssima aqui na região de Ipanema também, tem uma floresta chamada aqui Ipanema. Então os jesuítas fundaram cidades, né? São Paulo aqui é um exemplo, uma cidade foi fundada numa missa por uma escola. Colégio. São Paulo nasceu com um colégio. Quando é que está o negócio exploratório? Onde já se viu um explorador se preocupar com a educação dos curumins para destruir a cultura e dos mamelucos? Né? Onde é que está a destruição cultural? Porque aqui não tinha filho de português. Aqui tinha o quê? Mameluco, que era o mestiço de português e índio, ou curumim, que é 100% indígena. Então construíram colégios para educá-los. Né? Se só fosse para explorar, você não ia preocupar em fazer colégio, Santa Casa. A primeira Santa Casa do Brasil é década de 1530 em Olinda. Logo depois a de Santos, fundado por Brás Cubas. 5, 6 anos depois só. Primeiro hospital do Brasil, que foi esse, lá no mesma preocupação entre os espanhóis também. Primeiro hospital dos Estados Unidos, das 13 colônias, foi mais de 100 anos depois que o primeiro inglês pisou lá.
depois ficam falando que aqui era colônia de exploração. Exato. Aqui eles estavam com preocupação de caridade, vieram ordens terceiras, depois irmandades religiosas, fundaram cidades, promoveram os indígenas, estavam preocupados com ele para abandonar hábitos ruins, né? E depois ficam atacando, né, os jesuítas. Não, e uma outra coisa aqui, como é que... Isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar. Se foi um discurso forçado, você precisa de meios para que você consiga forçar esse discurso. Né? Para você impor uma agenda, você precisa ter meios. Hoje a gente tem vários meios, televisão e tal, internet, mídia, que conseguem colocar colocar um discurso universal para todo mundo. Que, inclusive, é isso que querem, né? Querem acabar com a liberdade dentro da internet. Agora, naquele tempo não tinha nada. Então, como é que você ia forçar um discurso? Por exemplo, 2, 3 jesuítas cuidavam de uma redução, como a de São Miguel das Missões, com 10 mil índios. Como é que você força isso? Como? Não tem como forçar na base da baioneta. Tá, mas vamos assim, se foi uso armado, se teve esse processo de, como eles dizem, né, os marxistas defendem, e quem quer bota essa ótica mais política e econômica da história do Brasil, que eles forçaram essa conversão. Então, onde estão os meios de repressão para aqueles que não queriam se converter? Onde é que estão as armas? Onde estão as prisões, os grilhões? Cadê os fósseis disso? Onde é que estão esses lugares? Arqueologicamente, onde é que estão? Onde é que estão os cemitérios, as covas com milhares de indígenas mortos? Você não tem nada disso. Você não encontra nada disso. Aí eles dizem assim, não, é que eles usaram a catequese. Pô, então a catequese é quase uma hipnose. Uma hipnose coletiva. Então você acredita em hipnose, em controle da mente, que os jesuítas tinham esse poder de bruxaria, sei lá o que. A grande causa de mortes foi dada pelas doenças, infelizmente. Os indígenas não tinham os anticorpos igual dos europeus e morriam, infelizmente. Aliás, a maior pandemia da história não foi nem a peste negra nem a gripe espanhola, foi a pandemia entre os astecas, né? Que chegou a matar em certas regiões 90% da população. Sim. Porque até hoje ninguém sabe o que foi, né? Então morria-se de doença, né? Então não tem essa aí. E que não não era de nenhuma forma intencional. Intencional, uma coisa acidental. Claro. Né? Eles chegavam assim aqui e traziam porco trazia sarampo, os portugueses europeus tinham já imunidade, os indígenas não, e acabavam morrendo de sarampo. Sarampo morria todo mundo. É uma coisa... Assim como o homem branco, quando ia para a África, é para morrer, né? Sim. Tanto é que ela era chamada de túmulo do homem branco. Exatamente. Então, todos esses fatos assim da história do Brasil são interessantes. Essa aqui é a pegada. A imagem da pegada que está na Bahia, na praia de Peribe, próximo a Salvador, que tanto Manuel de Nóbrega, São José de Anchieta, São José de Anchieta mencionavam que esta era uma pegada deixada por São Tomé em um dos seus processos de passagem por aquela região onde viviam ali as tribos tupinambás. E como essa pegada tem em Oieiras, tem no Rio de Janeiro, tem no Paraguai, como eu falei, tem em vários lugares do continente. E uma outra questão, se eles viessem para explorar, não estamos nem aí cozinhas, vão matar todo mundo. Por que o português não foi uma língua que foi imposta no começo? Não foi. A língua que se falava no dia a dia aqui no Brasil era chamada língua geral, chamada depois de Inhegantu, que era uma variação do Tupinambá. O português só vingou para valer aqui no Brasil no meados do século XVIII, no tempo do Pombal. Então antes, todo mundo no dia a dia falava, só um ou outro falava português, só a elite falava português, só em documentos. No dia a dia, o Inhegantu era tão disseminado que os africanos que vinham para cá, os escravos e as escravos, falavam Inhegantu também. Então a língua do dia a dia era São Paulo, que é uma cidade que nasceu uma vila, né, que nasceu uma meluca, ou seja, já mestiça já na sua origem, se falava que o Inhegantu falava língua geral, não tem jeito. E, inclusive, hoje, só é possível aprender o tupi porque os jesuítas fizeram a gramática. Desenvolveram a gramática, traduziram as Sagradas Escrituras. Se eles tivessem desprezo pelos índios, não teriam feito gramática. Vou lá fazer uma gramática tupi
é latim, o tupi português era trilíngue, né? Tupi, latim, português. Então não teria sentido. Eles teriam falado assim, ó, se viram, não estamos nem aí com vocês. Não, fizeram uma gramática assim. Isso aí foi, o Império Português sempre foi assim. No Congo, eles também fizeram uma gramática na língua banto, com português e latim. Na Índia, a língua canarim, com latim. No Vietnã, então, ensinaram alfabeto para os vietnamitas. Fizeram no Japão a mesma coisa. Na China também. Então, todo lugar do método jesuíta era esse. Aproveitar a língua local, fazer livros na língua local e tal, justamente para aproveitar esse caldo cultural. E um ponto interessante, Vilela, sobre essa questão cultural, é que os jesuítas, aquilo que eles ensinavam nas escolas da Europa, eles ensinavam em todos os lugares do mundo. Era o mesmo método. Eles ensinavam as mesmas disciplinas, o latim, ensinavam geometria, astronomia para os indígenas que estavam recém-convertidos. Então você percebe que não havia essa distinção nesse processo formativo. Estabelecer cidadão de segunda classe. Né? Exatamente, para criar pessoas para serem exploradas. Não, na verdade, o que acontecia? Eu acho que o grande erro desse processo foi a ação de alguns bandeirantes. Não sei se você concorda comigo, mas de alguns bandeirantes que atacavam essas reduções contra a vontade dos jesuítas, prendiam padres jesuítas isso é histórico, e sequestravam esses índios. Né? A apreação. E esse processo foi um processo que, ao meu ver, assim, desestabilizou, né? Desestabilizou e parou esse processo de fundação do Brasil que os jesuítas estavam fazendo muito bem, por parte de alguns colonos que não seguiam as recomendações da coroa, que não seguiam as recomendações da igreja, que não seguiam as recomendações dos jesuítas e faziam esse tipo de ato. Lembrando que nem todo bandeirante era português, muitos deles eram mestiços. Também. Né? Por exemplo, Domingos Jorge Vera era mestiço, exatamente. Nem falava português ele, só falava em Egantu. Muitos deles era essa outra lenda, que era aquele bandeirante com bota e tal. Isso. A vida dos bandeirantes era um horror, eles comiam formiga, comiam tatu. O cardápio dos bandeirantes é uma coisa assim assustadora que eles comiam, porque eles iam lá pro mato, pro sertão, comiam comer lesma. Então era assim uma coisa assim assustadora. O Raposo Tavares, quando saiu a pé daqui de São Paulo e foi para Belém a pé, ele tinha que dormir enterrado, com medo de ser atacado por outras tribos. Não, você imagina, passar o Pantanal. O Pantanal inteiro. Atravessar, subir, sair de São Paulo, atravessar o Pantanal, chegar lá na Amazônia e descer de volta, é uma coisa impressionante. Aí eu pergunto assim, como é que não tem uma série disso? Verdade. É um dos eventos mais espetaculares daquela época, foi o mais espetacular. Ninguém fez uma aventura igual o Raposo Tavares naquela mesma época. Interessante do que aquela caminho ao oeste lá dos americanos. Tem um mapa, alguma coisa que mostra esse caminho aí? Tem sim. Tem. E aquele rota do Raposo Tavares. Pode ir. E do Aleixo Garcia, então? Ele procura. Aquele filme A Missão, que conta um pouco lembra dos jesuítas? Isso é no Paraguai, né? Não é aqui no Brasil? Dos jesuítas? Dos jesuítas, que aí eles passam por esse processo ali, onde as coroas, elas já estavam sem aquela mentalidade medieval, porque elas já começaram a sofrer um processo do chamado despotismo esclarecido, que eram ideias iluministas, ideias liberais, que começaram a ser vinculadas com o espírito anticlerical. Então, aqui no Brasil, não existia polícia, não existia coroa, não existia nada. O que mantinha a ordem social era a igreja. Eram os padres jesuítas que convertiam os indígenas. Então começou a surgir uma onda na Europa, uma tese de que os jesuítas eles tinham muito poder e que a gente precisava acabar com esses poderes. Do Estado, né? Isso foi uma invenção, uma coisa fruto desse pensamento liberal. Então as coroas começaram a perseguir os jesuítas e inclusive vão fazer de tudo para a ordem ser suprimida, o que foi um mal terrível para a nossa história. E aí, então o filme A Missão mostra isso, mostra esse momento onde os jesuítas estão ali cuidando dos indígenas e acaba vindo essas ordens da coroa e algumas reduções acabam sendo atacadas. Reduções do Paraguai, inclusive muitas reduções do Paraguai eram reduções do Brasil que fugiam para o lado do Paraguai
porque eram atacadas aqui por colonos e que queriam destruir elas. Então esse despotismo esclarecido, ele alterou a mentalidade, que foi, por exemplo, o período do Marquês de Pombal, onde Dom José I era um rei extremamente fraco em Portugal, entregou o poder para o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal fazer o que ele quisesse. Fazia o que ele quisesse, porque só estava preocupado lá com as raparigas dele. Né? Esse rei não valia nada. Pior rei de Portugal. Inclusive, esse é um fator, não sei se você sabe dessa história, um fator que o padre Gabriel Malagrida fala a respeito do motivo do terremoto de Lisboa. Terremoto, sim. O terremoto foi interpretado como uma punição de Deus pelo Marquês de Pombal suspender a perseguir a ordem dos jesuítas. Né? Não foi só Portugal que perseguiu, depois a Espanha, depois a França, depois a Áustria. Isso. Olha só. Cara andou, hein? Nós da editora Caravelas resolvemos lançar essa magnífica coleção de Varnhagen. São 6 volumes, é uma história robusta, absolutamente imprescindível para quem quer aprender sobre a história do Brasil. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.